Oi, oi, seres de luz, como vocês estão? Espero que sejam todos bem, já que a alma aqui falando para mais uma leitura com conselho e direcionamento da espiritualidade. Dessa vez, a gente vai na força ancestral. Vamos saber o que seus guias ancestrais, o que a sua ancestralidade quer que você saiba nesse momento. Lembrando que é uma leitura coletiva. Leva para o seu coração apenas o que ressoa para você. Se você precisar de um atendimento individual, é só me procurar no WhatsApp. Hoje a gente vai ter duas opções. A gente vai ter a drusa de ametista, que eu acho que vocês já perceberam, que é a minha pedra preferida, né? Opção número 1, drusa de ametista. E opção número 2, a concha. Vou colocar aqui as duas, para vocês verem qual delas vocês se conectam mais, drusa de ametista ou a concha, pra gente saber qual que é o recado que os seus ancestrais têm para te passar agora neste seu momento de vida, né? Para todo mundo que chegou aqui. Vão se conectando aí enquanto eu vou pegando aqui o tarô. Deixa eu pegar esse aqui mesmo. A gente vai usar o tarô, vai usar alguns outros ali. E a gente vai usar principalmente esse daqui, ó. Que é o tarô dos anjos e dos ancestrais. Eu amo demais esse tarô, né? Escolheu aí opção número 1, opção número 2. Vamos começar com a opção número 1, drusa de ametista. E vamos começar então com esse tarô que eu amo, que é o dos anjos e dos ancestrais, para saber qual que é a força ancestral nesse momento que está te ancorando nessa sua fase da sua vida, nessa sua jornada, ou qual que é essa força ancestral, e também pode vir representada por um animal, né? Por que não? Pra te passar essa mensagem, dizer que você precisa saber. Ai, meu Deus, eu amo essa carta. Olha essa carta, eu amo. É a carta das bruxonas, dos bruxões, dos videntes, de quem já trabalha para a espiritualidade, né? Então, quem está aí neste momento, que quer se manifestar na sua leitura, que quer falar para você, olha que ficou no fundo do baralho aqui, ó. É ou não é uma leitura ancestral? Muito ancestral, né? É Symbiote Current Situation. Essa ancestral que te acompanha, que muito possivelmente ela tem essa energia feminina bem forte, ela, se você é da linha da Umbanda, do Candomblé, das linhas de matrizes africanas de religião, ela pode ser aqui uma pombogira muito ligada às magias, né? Como a pombogira Maria Padilha, a pombogira Mulambo, ou até mesmo uma cigana, realmente, né? Alguém da sua ancestralidade cigana, aqui muito presente. E aí, lembrando que as forças ancestrais, os nossos guias, os nossos mentores, eles se manifestam de acordo com o nosso repertório, de acordo com a nossa vivência. Então, se você vai, sei lá, num centro espírita, talvez essa energia, ela se manifeste para você, não com esse nome de pombogira ou de cigana, mas apenas como uma força ancestral feminina que te acompanha, né? E aí, quando a gente vai para as matrizes africanas, aí a gente já coloca alguns nomes, né? E essas entidades, então, elas vão se adaptando conforme os lugares dela. Aqui pode ser também muito forte alguém da sua família que desenvolveu grandes dons e habilidades parapsíquicas, né? Paranormais, né? Paranormais é o que? É o que é além da normalidade, além do comum. E essa pessoa, de alguma maneira, hoje ela está aí próximo a você. Não como um obsessor ou alguém que não fez a passagem, muito pelo contrário, como alguém que já ascendeu, né, espiritualmente, já se iluminou e agora está te ajudando nesse processo de iluminação. Então, essa ancestral, além dela vir para te ajudar a se desenvolver espiritualmente, então você pode estar se interessando por assuntos ligados ao oculto, à bruxaria, à adivinhação, de repente até mesmo ao tarô, a qualquer tipo de oráculo, né? Sei lá, ler bola de cristal, como ela tá aqui, né? Bola de cristal, por exemplo, é uma coisa que eu gostaria de
de fazer, né? Ler, fazer leitura de bola de cristal, porque eu acho uma coisa muito bonita. Quem consegue fazer aí. E aí, para conseguir fazer, primeira coisa, eu preciso comprar uma bola de cristal, né? Comprar uma bola de cristal e começar a treinar minha leitura nela. E aí, quando eu, se fosse o meu caso aqui, né? Se eu já tenho aqui uma entidade que me acompanha com essa força ancestral de prever o futuro, de olhar além do que é possível ver agora, já ficaria muito mais fácil para aprender a ler a bola de cristal, né? Então você está desenvolvendo essas habilidades que é para além do mundo físico, do mundo material, além do que os nossos olhos podem ver, além da compreensão normal humana. Você está se encaminhando muito possivelmente por uma vontade sua de estudar um pouco mais sobre misticismo, sobre ocultismo, sobre questões mais holísticas da gente. Então, essa ancestral, ela vem nesse momento para te ajudar nesse seu processo, mas também para ampliar a sua visão. É como se ela fosse revelar para você coisas que estão além do que você consegue ver agora. Tem revelações que ela vai te induzir. Pode ser grandes revelações? Pode, mas pode ser uma revelação de dons. Pode ser uma revelação de caminhos. Pode ser uma revelação de uma nova habilidade, de um novo talento. Ela vai te mostrar alguma coisa além do que você está vendo hoje, tá? Por isso que ela está aí te acompanhando. Para que você também possa ir além do que você está vendo, né? Porque talvez a gente, muitas vezes, né, a gente tá construindo nossa vida, tá indo atrás dos nossos sonhos, tá lá na nossa rotina, que envolve algumas batalhas, alguns desafios, e a gente fica tão ali no dia, na correria do dia a dia, no fazer as coisas, que a gente esquece de ter uma visão mais ampliada, né? Os olhos de águia, ir um pouco além. Mas vamos saber aqui o que mais que ele quer. É ele ou ela, né? Muito mais ela que quer te aconselhar, o que você precisa saber nesse seu momento. É um momento de grande iluminação mesmo. Gente, olha isso. Vocês não vão ser grandes bruxões e bruxonas. Grandes seres espirituais. Grandes seres sensitivos. Grandes seres perceptivos. Vocês vão perceber além. E aí, não necessariamente que você vai trabalhar com alguma coisa de magia, de religião, né? Sei lá, ou alguma coisa nesse sentido. Não. Às vezes você vai desenvolver um dom, um talento para algo mais simples que você vai levar na sua vida. Mas que você precisa agora disso para avançar. Porque o que eu vejo é que você quer um movimento, você quer que algo aconteça rapidamente na sua vida. Né? Você quer ter uma satisfação, você quer ter uma plenitude, você quer ter paz. E eu acho que isso está demorando um pouco para acontecer, como se você quisesse levar uma vida um pouco mais despreocupado, um pouco mais leve, um pouco mais fluido, só que parece que não vem, né? Você tá ali projetando isso, tentando manifestar essa vida mais leve, mas parece que algo não sai do lugar, não acontece do jeito que você quer, não vem... não vem exatamente daquele jeito, e aí quando vem você não sabe se é ou se não é, tem uma dúvida, tem uma indecisão, aí avança ou não avança. Pode ter aqui também algum tipo de frustração de quando você avançou, você não teve o retorno que você queria, então isso te traz uma ansiedade também, né? Porque, poxa, eu tentei de tantas maneiras e não veio ainda. Não é aqui ainda que eu tô feliz, não é nisso ainda. Não é bem isso que eu queria, sabe? Ou era isso que eu queria, mas não era desse jeito. Tem aqui uma certa insatisfação que está sendo gerada na sua vida, porque você acha que você está fazendo escolhas erradas, você acha que você não está indo por caminho certo, você acha que
que tá demorando demais para você ter o retorno dessas coisas que você tá tentando. E isso te traz um certo desânimo, né? Posso estar falando aqui também com pessoas que muito recentemente encerraram algum tipo de relacionamento. E aí esse relacionamento pode ter sido um relacionamento afetivo, amoroso, mas também pode ter sido uma amizade que era muito importante para você, sair do seio da família, que era muito importante para você, um trabalho que você estava há bastante tempo, você conhecia bem as pessoas, que você saiu, ou que você foi desligado. Mas eu estou falando aqui com pessoas que estão caminhando agora numa jornada um pouco mais individual. Não é que ela seja solitária, mas é um caminho que é muito mais você por você do que você com outras pessoas. É como se isso que estivesse acontecendo com você agora também estivesse te ensinando a confiar um pouco mais em você, a ter esse tempo mais com você e menos com a interferência das outras pessoas ao seu redor. E é um momento agora muito, mas muito espiritual na sua vida, né? Porque a gente tem a carta da estrela, ó, e veio essa mentora aqui, que é uma mentora, ela fala aqui muito de evidência, né? Pra você olhar além do que se vê, mas não deixa de ser também uma entidade que te protege. Apesar dela ser uma entidade que vai nos ensinar, ela também é uma entidade que nos protege. E ela vai nos ensinar exatamente para que a gente possa se proteger. A gente possa se proteger às vezes do que a gente não tá vendo, se proteger inclusive do que a gente vê, né? Mas precisa ter um amparo espiritual em algumas situações, porque é um processo também de que limpeza das emoções, né? Não é à toa que você talvez esteja se sentindo um pouco mais solitário nesse processo, porque você está vendo uma limpeza interna muito grande das suas emoções. É como se você tivesse que ressignificar algumas coisas que você passou para deixar a alma mais leve. Então, se você estava num ambiente familiar que você brigava muito com as pessoas, agora é a hora de você limpar isso de você. Inclusive, fazer processos de perdão, né? Liberação de qualquer tipo de mágoa que pode estar com você, porque não te faz bem, te deixa pesado. E caminhar para a vida, e ir adiante. Ou pode ser também você saindo de um lugar que te fez muito mal. E agora você precisa limpar isso de você, tirar essa mágoa, né? Entender que todos os lugares servem para nos ensinar alguma coisa, por mais difícil que seja, e deixar lá os professores, né? Não fique carregando esses professores com você. O que é carregar os professores das lições dolorosas que a gente tem? É ficar remoendo, pensando naquelas pessoas. Ai, mas fulano me fez mal, mas ele, olha como ele consegue se dar bem. Olha como é que ele consegue enganar todo mundo. Olha como ele tá aqui sorrindo nessa foto enquanto eu tô me lascando aqui. Isso é soltar o professor, é não ficar pensando nas pessoas que te trouxeram algum tipo de desafio que na verdade foi um aprendizado. A mesma coisa vale se você tiver encerrado alguma relação amorosa. Soltar o ex ou a ex. Soltar não é ficar pensando o tempo inteiro no que você poderia ter feito diferente, no que essa pessoa fez de ruim com você, no que você poderia ter falado, do que não aconteceu, não. Soltar não é isso, é soltar e viver sua vida lembrando disso o menos possível. Toda vez que a gente tem uma memória traumática e essa memória volta para o nosso consciente, porque ela fica guardada lá no subconsciente, de alguma maneira a gente está revivendo aquele trauma. Então, eu te aconselho a você dar um outro destino para isso que você passou, mesmo que mentalmente, faça o exercício de ressignificar cenas na sua cabeça, dando um outro final a elas, para que você cada vez mais vá diminuindo, apagando aquelas sinapses neurais que remetem àquela situação de trauma. E aí você vai substituir por uma cena feliz até que isso se torne realidade. Isso a gente aprende a fazer na apometria, né? Nas minhas sessões de apometria, eu faço isso ali com quem está sendo atendido por mim. E você pode fazer isso também do seu jeito, que já ajuda, porque é um momento de ressignificação, de cura, de limpeza. Você tá vendo que ela tá se limpando? É como se de alguma maneira ela estivesse jogando um pouco das emoções dela nesse rio que vai purificar. E, ai, gente, eu espero que o YouTube
Esqueci disso. Espero que o YouTube não tire essa carta, porque ele acha que é nudez. E ainda pior que eu peguei esse baralho, eu pensei, vai cair a carta da estrela. E caiu a carta da estrela. Porque o que vem logo à frente pra você, que você já está nesse processo, é algo diferente, tá? Pode envolver como eu falei, né? É um despertar de dons, né? Então, é uma habilidade diferente, e aí é um estudo que você vai iniciar, que vai te levar para um outro lugar. É uma nova profissão que vai te levar para um novo lugar. É uma pessoa que vai aparecer no seu caminho que vai te levar para um novo lugar. Mas existe um movimento que vai acontecer na sua vida, que é um movimento que vem por conta desse despertar de dons, dessa nova habilidade, desse enxergar além, ir além, conseguir entender as situações não no viés do que está acontecendo agora, mas no viés do que isso vai significar agora nesse momento da minha vida. Que tomada de consciência eu vou ter a partir disso? Porque tem algo diferente aí para você viver. E você vai se encaminhar para isso, e isso vai representar para você cheguei lá, sabe? Ai, como eu tô mais madura agora. Ai, eu consigo lidar muito mais agora com as minhas emoções, eu consigo lidar muito mais com as coisas que vão... Então, isso que eu fazia antes que ele se viu. Eu consigo lidar muito melhor agora com as coisas que vão acontecendo na minha vida. As coisas não me abalam mais facilmente. Não é porque fulano acha isso de mim, ciclano acha acolá, é porque isso aqui quebrou, porque isso aqui não deu certo. As coisas não vão me abalar. É como se você, apesar de você vir aqui com esse arquétipo da Rainha de Copas, você é uma pessoa sensível, que muitas vezes mostra sua vulnerabilidade. Se precisar chorar, você chora. Se precisar pedir ajuda, você pede. Mas você não é frágil. Você se torna aqui uma pessoa antifrágil. E por que eu me tornei uma pessoa antifrágil? Porque eu uso a minha intuição para me guiar. Eu estou completamente amparada na minha sabedoria interior. Pouco eu preciso perguntar para as pessoas, muito mais eu preciso perguntar para mim ou para quem está me guiando, para quem está me mentorando, né? É um momento também em que você vai tomar uma decisão, vai fazer alguma coisa, vai inovar em alguma área, que as pessoas nem vão ficar sabendo, elas só vão saber na hora que acontecer. Só na hora que acontecer que você vai revelar. E isso é muito bom, né? Porque ninguém sabe, ninguém estraga. Chega estar aqui, faz tempo que eu não uso. Deixa eu ver aqui mais pra você que tá conectado aqui nessa primeira opção. Lembra que eu falei do novo? Olha o novo aqui. Essa com essa. Cartas parecidíssimas. É o novo. Então, o que essa entidade que tá aqui te apoiando, que tá aqui te cuidando, quer que você saiba, que na verdade ela está realmente te preparando, te ensinando, te intuindo, te encaminhando para algo diferente. E nesse algo diferente, muito possivelmente você vai estar muito em contato com outras pessoas. Você vai trabalhar muito a sua habilidade de comunicação. Você vai trabalhar muito a sua expressão. Você vai trabalhar muito a sua intelectualidade. Entendi. A sua intelectualidade. Então, realmente, pode ser vocês se integrando num novo grupo de pessoas. Como eu falei, num novo trabalho, numa nova faculdade, numa cidade diferente, onde você vai conhecer outras pessoas. Essas pessoas, intelectualmente, elas são parecidas com você. Mas é um novo que se manifesta na sua vida, que é como se fosse uma cura da sua criança interior. Ai, como é que eu curo a minha criança interior? Vivendo, gente. Vivendo. A gente só se cura vivendo, tá? A gente pode ter uma pausa para aprender sobre alguma coisa, para fazer alguma técnica, para
experienciar algum processo que facilite a nossa autodescoberta, consequentemente a nossa cura, mas a gente precisa ter trocas, a gente precisa se relacionar com outras pessoas, a gente precisa conhecer gente, a gente precisa conversar, a gente precisa passear, a gente precisa permitir que outras pessoas adentrem a nossa vida e se permitir adentrar a vida de outras pessoas, porque só assim a gente consegue realmente se transformar e ver o quanto que a gente está evoluindo. Às vezes você já evoluiu bastantão, mas você tá tão quieto na sua que ninguém nem tá percebendo essa sua evolução, né? E essa mentora, ela veio para te dizer tudo isso, é como se ela estivesse te dizendo aqui, ó, eu vou te dar um grande poder, o poder de enxergar além, de ir com os olhos da mente, aonde os olhos físicos não te levam. Só que você precisa se abrir. Você precisa continuar se descobrindo, se estudando, se conhecendo, entendendo um pouco mais sobre espiritualidade. Porque assim ela te capacita com as ideias que você precisa, com os insights que você precisa para avançar. Aqui a gente tem uma carta de avanço, ir além, ir para frente, certo? Deixa eu ver uma mensagem final aqui, vou ver um pergunta oráculo. Se vocês quiserem fazer uma pergunta também, pode ser que venha uma resposta aqui, tá? Mas eu vou tirar como uma mensagem final. Desculpa. Pra quem se conectou com a opção número 1. Tchau. Eu vou ler só a primeira, tá? O amor tem várias faces. Ele pode ser acolhedor, mas também severo. Use a sabedoria e haja com o coração. Isso é coragem. Se precisar ser duro com alguém ou consigo mesmo, não titubeie. Certo? Eu vou ficando por aqui então, para vocês que se conectaram com a opção número 1, a drusa de ametista. E agora a gente vai para quem se conectou com a concha, para saber qual é o recado ancestral que tem para você agora, neste momento. Recado dos seus guias, dos seus mentores espirituais. E a gente já vai começar aqui, ó, com esse tarô dos anjos e dos ancestrais para saber qual que é a força que tá aqui agora, neste momento, te amparando, que inclusive é a força que quer te passar esse recado aqui agora. Espiritualidade, mentira. Gente, caiu a mesma carta da opção número 1, tá? Então, se você veio direto na 2, houve a opção número 1 que ela saiu com esse mesmo mentor, tá? Que é uma entidade que trabalha muito com previsões, com um olhar por trás da situação. Inclusive, pode ser até adivinatório também, mas eu não vou repetir tudo, tá? Porque você precisa assistir lá a opção 1 que tem um recado pra você. Mas eu vou embaralhar aqui de novo. E aí a gente vai tirar uma outra entidade. Talvez essa aqui tenha se manifestado só pra saber que você precisa lá assistir a opção 1 também, tá? Eu adoro essa daqui. Eu adoro essa energia. Eu adoro essa potência de transformação, de viajante, de caminhante pelo mundo, sabe? Tem uma música que é caminhante, né? Olha esse movimento, olha essa mulher, o quanto que esse mundo aqui atrás representa o quanto que ela já viajou, né? O quanto que ela já experienciou, o quanto que ela já viveu. E ela viveu tudo isso, ó, só com uma malinha. Só com uma malinha. A gente não vê grandes bagagens dela. As maiores bagagens dela estão aonde, gente? Tá no coração dela, né? Tá na memória. Tá no corpo que experienciou tantas coisas. Essa carta, ela é uma carta
poderosíssima, porque que ela fala de coisas novas na nossa vida, estão disponíveis pra gente. E uma mentora também pode ter muito forte uma energia cigana, realmente, uma energia de viajante, uma energia de um povo que não ficou na mesma terra, né? Um povo que foi indo de terra em terra, um povo que explorou diferentes países de repente. E agora é como se houvesse um chamado para você também explorar uma nova terra. Essa explorar uma nova terra não necessariamente é você indo, sei lá, viajar o mundo. Claro que pode ser. Se você estava em dúvida, se você viaja ou não para outro país, faz um intercâmbio, muda de cidade, muda de casa, isso aqui é uma confirmação de que esse seu desejo que está surgindo para você, dessa mudança física, geográfica, ela não é à toa, ela não é coisa da sua cabeça, ela tem um fundo nisso, porque realmente é um chamado da sua alma para esse movimento ao desconhecido. E aí, por ele ser desconhecido, às vezes a gente fica preocupado, né, se vai dar certo ou não. Mas quando a gente tem um amparo espiritual, mesmo dando errado, tá dando certo. Né? Não tem como a gente ter se aberto espiritualmente para entender mais sobre espiritualidade, sobre guias, sobre mentores, e não entender também que tudo que acontece na nossa vida tem um porquê. Que até mesmo quando as coisas estão parecendo que estão dando ruim, é que na verdade tem coisas ali para se manifestar na frente que vão ser muito melhores, que vão ser muito mais. Que vão ser um presente muito maior daquele que a gente acha que é capaz de receber. E é exatamente nesse ponto aqui, eu acho que você não está se enxergando capaz de receber esse novo. Eu acho que você, por você ter tido várias experiências, elas te trouxeram algum tipo de trauma, de rigidez. Às vezes você nem enxerga isso como um trauma, mas é uma rigidez assim do. Ai, eu não sei se eu vou, não sei se eu tenho força para ir, não sei se eu consigo, vou esperar mais um pouco, vou procrastinar, vou fazer uma outra coisa enquanto isso aqui não acontece. Só que na verdade é você bloqueando esse movimento que está disponível para você viver. Aí isso pode estar acontecendo com você. Você mesmo está se impedindo de ir em uma nova direção pelo medo do desconhecido, que é normal, gente. Todo mundo tem esse medo. Mas você saiba que você não vai sozinho nessa. Olha aqui quem vai contigo. Essa guia, essa mentora espiritual que vaga pelo mundo. E aí a gente pode estar falando de pessoas aqui também multitalentosas, com multi-habilidades. Uma pessoa que não se enxerga só em outro lugar, mas uma pessoa que enxerga que ela é capaz de habitar vários espaços, que ela é capaz de criar vários projetos, de viver várias culturas, de se relacionar com várias pessoas. É como se você tivesse um pouco desse arquétipo de viajante, de pessoa múltipla, de multifacetada, de adaptada, então não condiz com a sua essência você se manter rígida, você se manter parada, você se manter, querer se manter segura, porque a sua essência, ela é de um viajante. Ela é de alguém que entendeu que a nossa vida, ela evolui no novo. Não tem como a gente ter uma vida diferente fazendo a mesma coisa todos os dias. Então, se todos os dias você faz um café para você tomar, não tem como algum dia você tomar um chá. Se quando você levanta você só faz café. A não ser que alguém chegue na porta e te ofereça um chá, que eu acho que é muito difícil. A gente tava falando que é de autossabotagem, né? Alguém que não se enxerga capaz. Alguém que se bloqueia os seus movimentos, né? Ai, meu Deus.
Essas duas cartas aqui, que acabaram de cair aqui, também caíram lá na opção número 1, tá? Só reforçando que você precisa ir lá, porque tem também uma mensagem pra você. Mas, eu estava falando, né, dessa pessoa que ainda não se vê capaz de fazer esse movimento, de ir além, de mudar, de transformar, de se arriscar, de se jogar. E isso, você se bloqueia, você se pausa, então aqui não é nem ninguém que tá te bloqueando. Não é nenhuma força exterior, por mais que hoje você justifique, ai, porque eu ainda não tenho isso, porque me falta aquilo, porque isso aqui ainda não aconteceu, ai, porque eu tô esperando fulano, ciclano. Na verdade, é só você se dando desculpas. Porque você tem esse aspecto muito forte em você de autossabotagem. E aí, como que você cura isso? Fazendo. Indo atrás. Agindo mais pelo racional do que pelo emocional. Porque se você agir pelo emocional, os seus medos, eles vão te travar. Travou, você não avançou. Mas se você decide olhar para isso de uma forma mais racional, com mais estratégia, com mais análise, entendendo que muitos aspectos disso é uma criação da sua mente, não reflete a realidade, que se não der certo é só recomeçar, que se não der certo é só você ter uma conversa com o seu mentor, que ele vai te direcionar, vai te dar um novo caminho. Gente, desculpa, eu precisei me alongar aqui porque a minha energia tava caindo, não sei se vocês perceberam. Quando a gente tem muito próximo da gente, né, um guia, um mentor, nosso corpo ele fica um pouco mais pesado, a gente precisa equilibrar, né, energeticamente o campo, porque eu tenho uma frequência e eles têm outra. Então, para eu conseguir canalizar as mensagens dele, ela tem que estar o mais próximo possível. Então, como a minha é mais baixa do que a deles, né, às vezes eu não consigo subir na deles ou eles têm que abaixar na minha, né? E aí acontece da gente ter uma sonolência, da gente bocejar. Isso tanto quando eu faço leitura de tarô para vocês aqui no YouTube, quando eu também faço individual, quando eu faço minhas terapias, atendo as pessoas, isso acontece com uma frequência, né? Então, só tô te dando uma explicação, não sei porquê, mas eu estou te explicando, que eu dei uma pausa aqui para conseguir me recuperar e eu me recuperei, tá? Então, eu tava falando dessa importância de você agir menos pelo emocional, porque o emocional te trava, ele te barra, ele não vai deixar você avançar, e ir pelo mais racional. Então, o que é o emocional? Eu tô com medo, dane-se, eu vou mesmo assim. Ai, não sei se isso vai dar certo, dane-se, eu vou mesmo assim. Ah, eu não sei por onde eu vou, dane-se, eu vou ver aqui duas possibilidades e vou começar uma delas. É usar o racional, estratégia, toda essa sua inteligência, porque você é uma pessoa inteligentíssima. Porque é quando você começa a usar o seu racional que você pode esperar que os frutos virão. Os frutos virão. Você vai colher alguma coisa, né? Mas você precisa plantar de uma forma estratégica, analítica e racional. Então, veja bem o que você quer. Se você quer uma mudança de cidade, comece a planejar isso. Se você quer uma mudança de casa, comece a planejar isso. Veja lugares, veja bairros, veja cidades, veja a segurança do local. É possível você ir para esse lugar, de repente se candidatando a vagas de trabalho lá, de repente buscando um trabalho que seja home office, indo viajar para aquele lugar para ver se você faz amizades, para eles já te ajudarem. Você precisa bolar essas estratégias para você. A mesma coisa se você estiver abrindo um negócio, se você estiver querendo uma transição de carreira, se você estiver de olho em alguém para namorar, porque isso tudo está te levando para um encontro de almas, com alguém que tem uma energia muito parecida com você. São duas pessoas inteligentíssimas, duas pessoas preparadas para transformar, para guiar, para serem mensageiros da luz. Existe aqui, muito em breve, alguém que você vai se conectar para vocês dois serem grandes mensageiros da luz. Grandes pessoas que vão guiar outras pessoas, e aí pode ser grandiosas, né? Como se tornar um influenciador, um criador, um produtor de conteúdo, ou pode ser também pessoas que vão trabalhar com algum tipo de terapia para ajudar outras pessoas, com algum cargo de liderança, onde você vai fazer gestão de pessoas, vai ter um impacto no entorno. Tem isso aqui para acontecer na sua vida, tá? E isso não vai acontecer à toa. Isso vai acontecer porque você se cuidou,
porque você decidiu se olhar, porque você decidiu se priorizar, porque você parou de gastar seu tempo com os outros. Você escolhe ficar mais com você, menos com os outros. Não é qualquer tipo de lugar que você aceita estar, não é qualquer tipo de amizade que permanece na sua vida. Você está curado dessa necessidade de ser validado, de ser aprovado, de estar com alguém, das pessoas estarem te elogiando, estarem de alguma forma te acalentando afetivamente. Acabou, parou. Você não tem mais isso, você tá curado. Não é que você não vai sentir vontade de estar com as pessoas, você não vai sentir vontade de estar uma cama, outra coisa, você vai sentir e vai decidir se você deixa ou não esse sentimento vir. Por quê? Porque você vai usar mais a sua racionalidade. Aqui nesse caso, ela tem que estar pelo menos equiparada às suas emoções. Para quê? Para que você haja com sabedoria, para que você tome as melhores decisões, para que você não se arrependa, para que você não machuque outras pessoas, né? Porque pessoas machucadas machucam outras pessoas. Então, essa reformulação interna, né? A partir do momento que você para de se sabotar, escolhe agir e ir para cima, mesmo com medo, há essa transformação em você que é a sua cura. Como eu falei, a transformação, ela é um movimento, ela não é algo que você faz parado. Por mais que você vai no curso, fique lá no curso, você vai pegar aquelas informações e vai colocar em ação. É a mesma coisa aqui, eu tô te passando aqui vários cenários, você vai ver qual se encaixou na sua vida e vai tomar ação. Você vai fazer o que precisa ser feito. Gente, a mesma carta, na mesma posição da número 1. E mais uma vez uma ciganinha aqui, se manifestando. Entende? Existe uma proposta que vai chegar aí no seu caminho, que vai vir por meio de alguém, que pode não ser uma proposta muito boa, tá? Então tome cuidado para você não se jogar de cabeça nisso e ser uma piscina rasa. Muito cuidado para você não aceitar promessas vazias, para você não assinar contratos sem ler, para você não cair na lábia de pessoas que podem se passar por amigas, mas na verdade nem elas mesmas sabem o quão mal elas são capazes de fazer, sabe? Claro, tem gente que é ruim, nem percebe que é ruim, gente. Tem uma falta de percepção incrível, né? Mas aqui a gente também pode estar falando, claro, dessa entidade que está presente no seu campo para te ajudar nessa transformação, para que os caminhos que você escolher, as decisões que você tomar, não te tragam algum tipo de arrependimento, não te tragam algum desgaste, alguma perda, algum prejuízo financeiro, tá? Então atente-se aonde você está sendo intuído com quem você está sendo intuído a conversar, porque tem coisas aí que vão se encaminhar na sua vida e que você precisa usar o seu poder de discernimento para fazer escolhas. Você precisa fazer escolhas. Só a partir do momento que você decide o que você quer, é que ele é capaz de vir até você, tá? Mas vamos fazer aqui uma mensagem final para quem se conectou com a opção número 2. Usando o oráculo, pergunta ao oráculo, tá? Então, se você quiser também mentalizar uma pergunta, pode mentalizar, porque talvez saia aqui um conselho para você. Mensagem final para quem escolheu a opção número 2. Toda unanimidade volta. Toda unanimidade é burra. Essa frase de Nelson Rodrigues. Toda unanimidade. Toda unanimidade é burra. Essa frase de Nelson Rodrigues alerta para a tendência de pensar como os outros. Se você quer fazer a diferença, pense diferente, né? E ninguém melhor para pensar isso do que o rei e a rainha de espadas. Duas pessoas estrategistas, duas pessoas analíticas, duas pessoas racionais, duas pessoas que usam toda a sua inteligência, todo o seu conhecimento embasado em teorias, em estudos, além das suas próprias individuações, né? Aquilo que só eles viveram,
para tomar decisões. Poucos, eles recorrem aos outros, muito mais. Eles tomam decisões por eles mesmos, certo? Eu espero que essa mensagem tenha sido contribuição. Gratidão por você que assistiu esse vídeo até aqui. Até a próxima leitura. Beijinhos de luz e tchau.